Oi meninas, então, hoje eu vou fazer uma receita de 400 calorias, no máximo 400 calorias, vão ser as receitas que eu vou colocar aqui no YouTube pra vocês. A receita de hoje cada porção vai ter 395 calorias, então mantendo uma alimentação de 3 a 4 refeições, dependendo das atividades diárias de cada um, a gente consegue perder peso. A receita de hoje vai ser um macarrão feito com pesto de espinafre. E se você não tiver algum dos ingredientes, eu vou propor algumas substituições. Então assim, se você manter uma dieta de 1.200 calorias por semana, a tendência é você perder 1 quilo, 1,5 kg, dependendo das suas atividades diárias. Então vamos começar. Hoje, então para o macarrão eu vou primeiro colocar a água para esquentar, a água para ferver. Então eu já coloquei aqui na panela de macarrão a água, tem mais ou menos uns 3 litros de água aqui. E eu vou colocar para esquentar no fogo. Vou deixar aqui para vocês verem. Então a gente vai colocar a água do macarrão para ferver. Vou tirar a tampa aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o que mais a gente vai precisar nesse meio tempo. É uma receita rapidinha de fazer, bem rapidinha e muito saudável também. Se você não tiver o espinafre, nesse caso são 2 xícaras de espinafre. Se você não tiver o espinafre, você pode fazer com manjericão, que é o pesto tradicional que todo mundo conhece. Se você tiver o espinafre, eu recomendo que você faça com espinafre, também fica muito bom. E o espinafre é rico em ferro, então vai ser uma coisa saudável. Então aqui eu tenho 2 xícaras de espinafre. Eu vou pôr isso num liquidificador, ou se você tiver um triturador de alimentos para fazer pastas, também pode ser, para fazer molhos e tudo. Então eu vou pôr aqui no liquidificador mesmo, esse liquidificador ele também tritura. Eu vou pôr 2 xícaras de espinafre. Esse espinafre aqui é um espinafre baby, mas se você só achar o espinafre normal não tem problema, você pode usar também. Aí outra coisa que eu vou precisar é a salsinha. Essa salsinha aqui que eu tenho é a chamada curly, porque ela é meio enrugadinha assim. Mas você pode usar a salsinha normal que você encontrar. Então aqui eu tenho 1,5 xícaras de salsinha, que eu também vou pôr no liquidificador. Aí o que mais eu vou precisar? 1/4 de xícara de cebolinha verde picadinha. E 1/4 de xícara da chamada pine nut. Pine nut é tipo uma semente de pinhão. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é. Olha. É tipo uma sementinha de pinhão. Se você não encontrar a pine nut, ou se você achar ela muito cara, você pode usar a própria castanha de caju. Inclusive a castanha de caju é um pouco menos calórica que a pine nut. A pine nut ela é bastante calórica, mas nessa receita nós vamos usar 1/4 de xícara. Então, como essa receita inteira ela faz 6 porções, realmente não vai adicionar tanta caloria por porção. Então eu vou adicionar 1/4 de xícara de pine nut. E agora, outra coisa que eu queria falar com vocês. Quando eu falo assim 1/4 de xícara, 1 xícara, muita gente pensa assim, eu vou usar a xícara que eu tenho em casa. Mas eu, por exemplo, tenho xícaras aqui de vários tamanhos. Tem aquela xicrona que a gente gosta de tomar aquele café, tem xicrinha menor pra chá, cada um tem um tamanho de xícara. Então eu considero xícara, eu uso esse medidor que eu tenho aqui da Marinex mesmo. Aqueles que você encontra no mercado, é baratinho. 1 xícara é 1 xícara, é até a linha aqui final 1 xícara, não é até o topo. É até a marcação de 1 xícara. Então, o ideal é você usar os medidores, porque como se trata
de receitas com restrição de calorias, se você adicionar calorias extras, você vai comer calorias extras e não é isso que a gente quer. Então, o ideal é você ter também esses medidores de colher. Tem alguns que vêm já com vários, que fala 1/4 de colher de sopa, 1/4 de colher de chá, 1/3, meia, uma inteira. Então o ideal é ter, porque colheres também são diferentes. E a gente tende assim, às vezes se for alguma coisa seca, você pega uma colher de sopa e você enche aquela colher de sopa até o topo. E tem gente que faz ela bem rasinha. Então o ideal também é ter esses medidores, porque esses medidores é simples. Você põe e passa a mão assim, reto, essa é a medida, né? Então é isso que a gente precisa hoje. E, então, por que eu falei dos medidores? Porque a gente vai adicionar 1/3 de uma colher de chá de sal, também no liquidificador. Então eu vou usar o medidor, 1/3 de colher de chá. De sal e 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Por que você não vai pegar o azeite de oliva e falar, vou pôr um fio? Porque um fio também depende de cada pessoa. E é importante notar que a gente fala assim, azeite de oliva faz muito bem para a saúde. Realmente faz muito bem para a saúde. Só que uma colher de azeite de oliva tem em média 120 calorias. Então eu vou pôr um tanto na panela, a gente acaba adicionando muito. Então são 3 colheres de sopa para receita que vai render 6 porções, tá? Então 3 colheres de sopa de azeite de oliva eu também vou pôr no liquidificador. Então 1, 2, 3. E esse é o nosso molho. A água ainda está esquentando, vou aumentar aqui um pouquinho a temperatura. E essa é a nossa receita. Outra coisa que a gente vai precisar também, mas isso vai ser no final, é 1/4 de xícara de queijo parmesão ou parmigiano reggiano. Vai do teu gosto também, acho que o parmigiano reggiano aí no Brasil é um pouco mais caro. Então, 1/4 de sopa. Uma dica que eu dou também é assim, por exemplo, eu faço as refeições e eu congelo. Eu congelo porque não tem uma família grande para comer, né, 6 porções. Então eu congelo. Se você for congelar o molho, você não mistura o parmesão. O parmesão tem que ser fresco. Então, por exemplo, se eu vou fazer 6 porções, vou dividir em 6, eu vou comer hoje, daí eu vou comer outra só no domingo, outra porção eu vou comer só na semana que vem. Então, o ideal é você congelar o molho. Você pode congelar o molho sem o queijo até 2 meses, ou deixar em geladeira até 2 dias. Então, o ideal é você não colocar o queijo, deixar o queijo para pôr na hora que você for consumir. Mas esse molho também vai o queijo, fica uma delícia. Então a gente vai triturar tudo isso e fazer o molho agora. Então vamos lá. Eu já terminei de bater o molho pesto, vou mostrar pra vocês como ele fica. Se você não tem um liquidificador com uma função dessas de preparar molho, que ele pica bem alimentos que não tem muito líquido, não vai ficar tão bom, mas ele fica assim, ó, tipo um creme. Vou mostrar aqui pra vocês. Como se fosse um molho pesto mesmo, aquele que a gente compra com espinafre. Fica lindo, fica um verde assim, muito bonito. Então ele rende bastante, porque o pesto é um molho forte, independente se você faz ele com manjericão ou com espinafre, ele fica forte. Então esse é o molho pronto pro macarrão. Vamos deixar ele aqui do lado um pouquinho. E a água já está quase fervendo.
enquanto a água não ferve, eu vou pôr o molho pra vocês verem aqui no pote. Pra vocês verem como ele fica. Então agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o pesto. O pesto tá assim. Muito bonito. E parece pouco pesto por quantidade de macarrão, mas assim, pra quem gosta, quem já conhece esse molho, vocês vão ver que ele, uma passadinha, uma pontinha dele no macarrão, ele já fica com gosto, porque é um molho forte. A água também já começou a ferver, então eu vou adicionar o macarrão. O macarrão vai ser uma caixa inteirinha de macarrão. Esse aqui é o Barilla Farfalle, mas você pode fazer com o rigatoni, com penne, fica muito bom. Eu não gosto muito de pesto com espaguete ou essas massas mais compridas, mas pra quem gosta também pode fazer. Então você vai adicionar, a água tá fervendo. A única coisa que eu vou adicionar é um pouco de sal, eu não vou adicionar óleo. E não vai grudar se você colocar bastante água e depois misturar o molho. Tá? Então um pouquinho de sal. E eu vou pôr a caixa inteira de... Esse aqui é o que eu falei, Farfalle. Uma caixa inteira. E deixar, nesse caso, a recomendação da caixa é de 11 a 12 minutos. Eu vou deixar um pouco menos tempo, assim, 1 minuto a menos, mais ou menos, que é o tempo que a gente esquenta no micro-ondas quando a gente congela alguma coisa. Então eu vou deixar 10 minutos. Então agora aqui são 2h15, eu vou deixar até 2h25. E eu vou tampar ele e diminuir um pouco, tá bem alto. Então é isso, agora a gente vai esperar o macarrão ficar pronto e depois que ele ficar pronto a gente vai misturar e ver como ficou finalmente, ok? Então, gente, agora deu o tempo do macarrão. Ui, tá até começando a vazar. Deu o tempo do macarrão aqui. Eu vou tirar. Vou tirar ele daqui, desligar o fogo. Pra gente fazer a conta da porção, que é muito importante. O negócio é o seguinte, se vocês tiverem dúvida das porções de macarrão, né, até quando vocês forem comer fora, alguma coisa assim. Por exemplo, pro farfalle, que é esse da gravatinha, 2,5 xícaras dele cozido tem 400 calorias, só o macarrão. Então aqui nessa receita a gente está em busca de mais ou menos 250 calorias em macarrão, no máximo, porque o molho ele tem a pine nut que é bem calórica e ainda tem o queijo, que também é calórico. Os outros ingredientes quase não adicionam caloria, a não ser o azeite de oliva também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pôr mais ou menos, para começar, se você sabe que 2,5 xícaras tem 400 calorias, então você sabe que é entre 1 e 1,5 que você vai precisar, né? Umas 200 e pouquinho. Então, entre 1 e 1,5. Então, para você não errar na conta, você divide porções nos potinhos já, ou se você for servir realmente para 6 pessoas, mas assim, também é complicado dizer assim, que você vai dividir isso para 6 pessoas, porque se for teu marido, vamos supor, você não vai dar pra ele uma refeição de 395 calorias, só se ele estiver querendo emagrecer também, mas para homens, esse número de calorias tem que ser um pouquinho maior. Então o ideal seria aí você colocar pra ele, então, 1,5 porção a 2 porções da quantidade que seria pra você. Então, pra não errar a conta, se você quiser dividir em porções iguais de 395 calorias, você vai dividir esse macarrão em 6 porções. Então, pra não errar, você começa com um copo, né, 1 xícara. Então, eu vou pegar meu medidor, 1 xícara, e vou medir 1 xícara e vou pôr no prato. Depois que eu dividir 6 porções de 1 xícara, eu vou ver quanto restou e vou dividir em 6 porções, tá? Então, eu vou pegar 1 xícara,
Você pode ver que o macarrão sem o óleo, logo depois que ele sai da panela, que ele tá quentinho, ele não gruda, tá? Então aqui eu tenho uma xícara de macarrão. Eu vou pôr no prato, né? E você vai ver que não é pouco, mas assim, vai dar mais do que isso. Vai dar provavelmente uma xícara e 1/4. Já dá pra dizer mais ou menos por aqui. Uma xícara, 1/4, uma xícara inteira. Então aqui é a tua porção de macarrão, tá? Como você pode ver, é um prato. A gente fala assim, ah, mas vai ser muito pouco se eu comer só 600 se eu dividir em 6 porções e comer só 395 calorias. Acredite, a maior parte das porções e dos pratos que eu faço aqui, que eu vou mostrar pra vocês, dá um prato cheio de comida. Tem um outro que eu ainda não filmei, que eu não gravei, que é com arroz integral. Você pode fazer com arroz também branco. Em calorias não adiciona nada. A única coisa é que o integral sempre vai ter mais fibras, vai ajudar você a regularizar o intestino e tudo. Então tem um benefício maior para a saúde, mas a quantidade de calorias é a mesma. Então tem uma outra receita que eu vou mostrar pra vocês daqui uns dias, que é um frango. Nossa, é maravilhoso. Vai até açúcar, mas a quantidade de calorias é bem contadinho. E com cenoura e ele sozinho, ele não chega a dar 400 calorias. Então eu faço mais uma porção de cenoura glazed com azeite balsâmico. Fica uma delícia. E dá um prato cheio que você quase não consegue comer. Então, tá. Beleza, aqui eu tenho a minha porção do macarrão. E agora, pro molho vai ser a mesma coisa. Então, você tem bastante molho aqui. Dá pra ver que se você pegar uma colher bem cheia, não vai dar 6 porções. Mas se você pegar uma colher rasa, ele vai dar 6 porções. Então você vai pegar uma colher rasa, vai pôr aqui e vai misturar com o teu macarrão. Talvez vai dar até um pouquinho mais de 6, porque tem bastante. E você vai misturar no seu molho, no seu macarrão. E vocês vão ver no final como esse macarrão vai ficar tingido. Parece que não, mas esse molho é maravilhoso porque você não precisa de muito pra deixar gostoso, já que é um molho verde, né? Ele tinge o macarrão e deixa muito bom. Então aqui, gente, essa ideia que você precisa pôr óleo na panela de macarrão não tá certo. Você não precisa pôr. Vai adicionar calorias pro macarrão, vai, porque você vai ter mais ali, pelo menos uma colher de azeite de oliva a mais. Então, uma colher de azeite de oliva são 120 calorias, tá? Então, aqui tá o macarrão pronto. Vou mostrar pra vocês como ele fica verde e muito gostoso. E agora faltou o quê? O queijo. O queijo também vai ser mais ou menos uma pitada que vai dar por cima desse macarrão. Então você vai pôr mais ou menos um tanto assim de queijo ralado em cima. Eu não vou pôr porque essa refeição, como eu falei pra vocês, eu vou congelar. Outra ideia que vocês podem fazer em questão do molho macarrão é misturar tudo sem o queijo, se vocês não forem comer imediatamente. Então, misturar tudo na panela, molho, macarrão, e ele vai ficar assim, bonito pra vocês, com apenas 395 calorias, esse prato inteiro de macarrão. É isso aí, então, gente. Eu vou voltar com mais receitas pra vocês manterem o peso, emagrecerem. Aí vai depender da combinação que vocês quiserem fazer com as calorias. 3 refeições de 400 calorias, você vai com certeza emagrecer, mesmo que você passe o dia inteiro sentado, né? Agora, se você fizer exercícios físicos, eu já acredito que dependendo da intensidade você pode comer entre 1.400 e 1.600 calorias.
mesmo assim pra emagrecer. É isso aí, gente, então eu vou deixando vocês por aqui e eu volto logo mais com mais vídeos pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!